Pedir permissão para tirar aqui a... Olha, irmãos, eu desejo muito mesmo que a misericórdia, a paz, o amor de Deus sejam multiplicados na vida de cada um dos irmãos aqui, os que nos assistem, né, também online. E é interessante, pastor Neto, que a Aliança Pro Evangelização das Crianças também faz 80 anos este ano. Nós começamos aqui em 1941, na verdade, no Nordeste, lá na Paraíba. Os primeiros 2 anos ela foi paraibana, depois acabou vindo para o Sudeste, se instalou aqui em São Paulo, e hoje estamos assim em praticamente todo o Brasil. E o Brasil teve o privilégio de ser o primeiro país depois dos Estados Unidos. O trabalho começou em 1937, em Chicago. Era um senhor, ele nunca imaginou que ia fazer uma organização, porque ele já tinha seus 60 anos, ele tinha entrado na faixa dos sexagenários, né? E ele leu alguma coisa daquele grande pregador inglês, Charles Spurgeon. O Charles Spurgeon, ele investia nas crianças, ele inclusive tem um livro que a Edições Shed publicou em português aqui, Pescadores de Crianças, onde tem várias coisas que ele conta ali, como eles investiam nas crianças. E entre essas coisas, ele dizia que uma criança, isso Spurgeon, né, de 5 anos, podia nascer de novo, tanto quanto um adulto. E aquilo lá incomodou muito o senhor Gessel Verhotzer, que é o fundador da PEC. Ele achou aquilo, e ficou em dúvida, e ficou assim. E o que aconteceu foi que Deus o levou a começar a conversar com as crianças para apresentar a mensagem do Evangelho. Quando foi a surpresa, de uma certa forma, comprovar que, de fato, uma criança pode nascer de novo. E logo algumas pessoas começaram a perceber o que está fazendo, o que está acontecendo. Ele começou a dar alguma orientação, e sem ele perceber, começou o trabalho da APEC lá em 1937. E ele começou a orar com o globo em cima da mesa, e ele orava, botava o dedo país por país, país por país. Então, estamos no culto de missões também, os irmãos falando aqui, a gente tem o desafio, né? O pastor Neto já me compartilhou algumas coisas da viagem que foi feita, inclusive visitou um campo da PEC lá, uma coisa realmente tremenda. E esse irmão, ele orava país por país e chorava. Ele chorava, ele cria que antes da volta de Cristo haveria uma grande colheita com crianças realmente salvas. Ele visitou o Brasil porque tinha sido colega dele no Instituto Moody, lá em Chicago, um inglês que era missionário aqui em Campina Grande. Ele tinha uma igreja na época com mais de 600 membros em Campina Grande. E esse senhor, Harry Briot, ele veio, se hospedou com ele, e ele visitou 4 cidades aqui no Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Belém. E o Harry Briot foi o intérprete dele. Ele deu desafio sobre crianças, a evangelização de crianças, era uma coisa nova aqui no nosso país. E no final da viagem, esse missionário inglês, que já morava no Brasil há muito tempo, disse para o Gessel Verhotzer: eu posso trabalhar com vocês, com a PEC aqui? Posso criar aqui? E o que aconteceu foi que a missão dele, inglesa, o cedeu para começar o trabalho da PEC aqui. Então começou, e foi o primeiro país, 41. Depois, em 45, abriu-se o México, e hoje, irmãos, eu digo para vocês o seguinte: só tem um país onde a PEC não está, que é a Coreia do Norte. E nós temos orado, até desafio os irmãos a dobrarem seus joelhos, orarem, para que as crianças da Coreia do Norte possam ter o privilégio que tem essas crianças que estão aqui. Que privilégio ter uma criança nascer num lar cristão, participar de uma igreja, aprender de Jesus. E na Coreia do Norte nós não temos. O pastor Neto conhece muito bem, durante o tempo que ele foi, inclusive, presidente da Assembleia, depois da diretoria da PEC. O pastor Vacílios, ele 3 vezes trouxe pessoas do Oriente Médio para fazerem o curso aqui. Os países hoje que nós temos obreiros, Iraque, Irã, Arábia Saudita, Líbia, Jordânia, ali no Kuwait, toda aquela região toda ali, foram treinados aqui. Nós nunca pudemos divulgar isso para questão de proteção. Eu estou com o meu irmão e a minha cunhada hoje, eu não posso dizer o país que eles estão. Viajaram para lá no finalzinho de setembro, e ele está usando pseudônimo.
Agora, o meu irmão é o Geir e a minha cunhada é Maria. Não posso falar o nome deles. Eles estão ali num lugar tremendamente, é aquilo que o irmão falou. O pessoal está numa zona de risco e a gente às vezes nem consegue avaliar a bênção que nós temos aqui. Esses missionários que vieram do Oriente Médio e foram treinados aqui, ficaram 3 meses lá em Mariporã, no nosso curso de liderança, e numa das semanas é um período de estágio, onde eles saem para conhecer de perto, eu fico fora de lá, junto com algumas igrejas, então se esparrama, 2, 3 em cada igreja. Eles não conseguiam entender a nossa liberdade, porque eles não podem se reunir assim como a gente, não podem. Então, realmente, eu estou compartilhando isso para os irmãos assim, orarem pela PEC, pelo trabalho da Aliança para a Evangelização das Crianças, porque, embora no início do século passado, ninguém tinha muito a visão do alcance de crianças, e eu lamento, o pastor Neto falou de milênios, né? Mas já são milênios. E só agora, no século passado, ou talvez com Spurgeon, no século XIX, que se começou a ter uma visão de crianças. Mas no final do século passado, na década de 90, os missiólogos descobriram uma coisa fantástica, que é o seguinte: assim como existe a janela 1040, que você tem a linha do Equador, latitude 10 ao norte, até 40, pega ali aquela faixa de países onde você ser cristão, você não consegue. São os países islâmicos, onde tem o animismo, onde tem o budismo, né, o lamaísmo, abrange a China e a Índia. Só a China e a Índia são quase a metade da população mundial. Então, os missiólogos falaram da janela 1040. E há muito esforço missionário, junto de missões mundiais, inclusive, tem investido muito ali naquela região. E depois da janela 1040, surgiu, então, o que o pessoal chama de janela 414. Eu acho que não sei se os irmãos já ouviram, alguns sabem disso. A janela 414 não é uma janela geográfica, como eu mencionei, a linha do Equador divide o mundo, né? A parte ali que pega os países da África do Norte, o norte da África, Oriente Médio, vai até a China, lá por ali. Mas a 414 é uma janela demográfica. É a idade das pessoas. Então, os que eles descobriram o seguinte: quando nós conversamos com alguém, quando foi que ele nasceu de novo? Eu espero que todos que estão aqui, os que nos ouvem também online, possam ter certeza que já nasceram de novo. Nascer de novo quer dizer o seguinte: a pessoa ela está de costas viradas para Deus, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, andando no pecado. Essa é a verdade. Andando no pecado. Deus é santo. Deus é santo. Deus é tão puro de olhos que não pode nem ver o mal. Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. E Jesus, o Filho de Deus, veio. Aliás, é a primeira promessa quando Adão desobedeceu, quando Adão virou as costas para Deus e entrou na conversa de Satanás, o pecado entrou no mundo. E todos nós nascemos pecadores. Não há, eu e você nascemos no pecado. E a não ser que o Espírito de Deus convença a pessoa que ele é um pecador, e ele se arrepende. O que é arrepender? Tem que se arrepender. Arrependei-vos dos vossos pecados. A pessoa vira as costas para o pecado, olha para a cruz ali e vê o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e confia nesse sangue precioso. É o novo nascimento. Aliás, o Nicodemos perguntou para Jesus: como é que é nascer de novo? O homem volta no ventre da mãe? E Jesus falou o seguinte: olha, sim, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também todo aquele que olhar, o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. E aí vamos falar juntos o versículo mais famoso da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele crê, eu sou pecador, Outro dia me perguntaram numa entrevista, né? Define aí quem é você. Eu falei: eu sou um miserável pecador que mereço o inferno, mas Cristo me amou. Então, quando você pergunta, e eu perguntaria para você que está aqui, você que nos ouve, quando foi que você creu em Cristo e nasceu de novo?
E as pesquisas que os missiólogos têm feito no mundo inteiro comprovam uma coisa que é muito importante. Eu falo isso para que os irmãos vejam como é importante saber certas coisas. Aqui é o seguinte: aqueles que fazem isso e creem em Jesus depois dos 30 anos são pouquíssimos. São pouquíssimos. 4, 5, 6%. Depois dos 30, 35, 40. E, aliás, irmãos, quanto mais a pessoa avança na idade, mais duro fica o coração. O coração fica empedernido, vai endurecendo, vai endurecendo. Eu gosto muito de falar com velhinhos, né? Tivemos uma vez um tempo de visitar vários asilos e conversar. E eles gostam de contar histórias, você canta, faz oração. E às vezes você fala mesmo, igual a gente fala para criança, né? E ele fala assim: então, vovô, vamos aceitar Jesus hoje, né? E ele olha para você assim, e diz assim: eu nasci na minha lei eu vou morrer. Dessa forma. Sabia? É assim que acontece. Os que se convertem depois dos 15 aos 30, olha, quantas pessoas, os irmãos podem me testificar isso, foram criadas na igreja depois dos 15. Eu já ouvi tanta gente, às vezes me coloca papelzinho no bolso no domingo. Domingo passado estava numa outra igreja lá em Curuçá, as pessoas vêm quase que toda vez: por favor, pastor, ora pelo meu filho, foi criado na igreja. Ora pela minha filha, foi criado na igreja. As más companhias o desviaram. Quanta gente, quanta gente. Recentemente fizemos um congresso com esse tema, né, preparando o filho para os dias difíceis. Temos que preparar. Os irmãos sabem como que o inimigo ataca, especialmente a juventude. E às vezes quando chega na preparação para a universidade, quantos que se afastam. Talvez você tenha aqui filhos que estão longe de Deus. Eu vou te dar uma palavrinha que eu também fiquei longe de Deus. Eu nasci no lar cristão. Eu fiquei dos 12 aos 24 longe de Deus. Os meus pais eram fiéis, crentes. Eu louvo a Deus porque aprendi de Jesus desde pequenininho. Éramos 3 irmãos. Esse meu irmão, que hoje eu disse estar num lugar que não posso nem dizer o que é o nome, ele também se afastou, talvez por influência minha. Eu sou 4 anos mais velho que ele, mas eu gostava de ler filosofia e tal, ideias, aquela coisa, fui lendo. Quando você chega na escola e você descobre que Gênesis 1 e 2 está errado, porque houve uma evolução, né? E de repente você chega assim, entra em conflito. Eu entrei em conflito, me afastei. E um abismo chama outro abismo. Você pode imaginar que esse sujeito que está aqui já foi hippie, que pegava a maconha com os índios lá no Maranhão e vivia perdido completamente, com experiência de, inclusive, uma vez passei aqui em São Paulo de volta, minha mãe colocou uma Bíblia na mochila, né, de cortar pedaços da Bíblia para enrolar o fumo e queimar. E antes de queimar o fumo, ler a Bíblia. Assim, olha o nível que eu cheguei. Mas a minha mãe sempre orando. E eu trabalho com criança, sabe por quê? Porque num desespero terrível, no litoral do Piauí, lá em Parnaíba, lugar, uma coisa tremenda, experiência que é marcante. Há um Salmo 116, versículo 3, diz assim: angústias do inferno se apoderaram da minha alma, caí em tribulação e tristeza. Eu experimentei um pavor, uma coisa que eu digo assim, o que seria 1 segundo da eternidade longe de Deus, num desespero do inferno, numa angústia. Naquele momento que eu não acreditava em Deus, não acreditava em nada, eu falei: se existe um Deus, me tira disso aqui. Quando eu gritei aquilo ali, tudo que eu aprendi quando era criança veio à minha memória, versículos, aquele cântico com Cristo no barco, tudo vai, tem uns barquinhos ali, Jesus chamando os apóstolos, aquelas, tudo assim, uma coisa assim. E eu às vezes costumo dizer o seguinte: pastor, eu 48 anos estou na PEC. Por que eu estou na PEC? Se eu não tivesse ouvido o evangelho quando criança, eu estava no inferno. Então a palavra de Deus não volta vazia. E através da minha vida, quantos jovens eu tenho visto também retornando.
Então, você tem filho distante, ore, peça, fale, continua confiando que Deus traga à memória aquela palavra que está no coração, e Deus pode fazer isso. Mas o fato é o seguinte, os que se convertem assim, dos 15 aos 30, 5, 6, 7, 8%, às vezes 10, 12%. Agora, a grande maioria é de 4 a 14 anos. Por isso chama-se janela 4 a 14. 80 a 86% dos que se convertem o fazem antes dos 15 anos de idade. Então, pastor Neto, o irmão falou que ali estava a classe mais importante, e é mesmo. E é mesmo. Irmãos, nós não podemos perder os nossos filhos. Aliás, a gente fez a leitura devocional no boletim de hoje lá, né? Os filhos nossos são herança do Senhor. Senhor. E é uma coisa que a gente não acredita mais, né? Que está lá aquele texto assim, feliz o homem que enche deles a sua... Ninguém acredita. Ou, acho que ninguém quer ser feliz, né? Ninguém quer ser feliz. Né? Não precisa. Você encheu o Java, não é que nem o meu avô, né? Eram 12, a minha avó, 12 do pai de pai e mãe, não precisa ter 12, né? Mas dizem que uma aljava bem cheinha eram 5 flechinhas. O que significa isso? O mundo não tem 5 continentes, né? E os filhos são como flecha na mão do guerreiro, né? Então você ter os filhos, e eu queria só, desculpa a introdução tão longa, mas é necessária, que os nossos filhos fossem realmente assim, flechas na mão de Deus. O mundo não tem 5 continentes? Então você tem um filho, dedica o seu filho para ser missionário. Houve um tempo que os pais dedicavam o filho primogênito para ser pastor. Quando eu fui ordenado pastor, uma igreja presbiteriana lá na Água Rasa, já era casado, tinha minha filhinha de meses, né? Meu pai me chamou na sua casa, depois do culto, um lanche, né, à noite, e aí em lágrimas, ele e minha mãe me contando que antes de eu nascer, eles tinham me dedicado para ser pastor, e eu não sabia. Eles esperaram aquele momento. Meu pai se preparou no Instituto Bíblico para ser missionário entre os indígenas. Vários colegas deles foram missionários entre os indígenas. Ele não foi. E a minha mãe ficou grávida do meu irmão. Então, ele disse para Deus, eu vou dedicar esse meu filho para ser missionário entre os índios. Eu vou sustentá-lo. E o meu irmão, como eu disse, ele se afastou também, mas quando ele se voltou para Deus, no dia que ele se voltou, que foi a primeira vez que ele foi para Cristo, foi à igreja, tinha uma missionária da Missão Novas Tribos falando e tal, acendeu, ele havia entregue a vida dele para servir a Jesus, entre os índios, com 8 anos de idade. Um pregador, Carlos Taylor, da Novas Tribos, ficou hospedado na nossa casa, fez uma mensagem desafiadora sobre missões, e quando ele falou sobre missões, e fez o apelo, quem quer ser missionário entre os índios? Meu irmão saiu assim, veio chorando, que ele queria ser missionário entre os índios. E aquele pregador falou, tem mais alguém? Tem mais alguém aqui? E o meu irmão chorando, 8 anos, eu tinha 12. Era o momento que eu estava saindo da igreja também. E ele foi chegando ali e chorando, e ele fez um apelo, e falou ninguém. E embora ele tenha se afastado, quando ele voltou para o Senhor, ele trabalhou já 28 anos com a Missão Novas Tribos do Brasil. E quando ele também entrou na obra missionária, meu pai fez a mesma coisa, chamou eles lá e falou, quando você estava na barriga da sua mãe, eu dediquei você para ser missionário. Você está dedicando o seu filho para quê? O que o seu filho vai ser? Aliás, quando nasceu um menino chamado João Batista, o pai, Zacarias, e a mãe, eles não podiam nem ter filhos. E as pessoas, diante daquele milagre, porque o pai ficou mudo por não acreditar que a sua mulher daria à luz a um filho, quando o menino nasceu, e queriam dar o nome de Zacarias Júnior, né, para o menino. E o anjo já tinha falado que seria João. Aí ele pegou uma tabuinha e escreveu João. Quando escreveu João, a língua dele se desembaraçou e ele começou a louvar a Deus, louvar a Deus. E todas as pessoas que estavam ali, porque era um acontecimento extraordinário. Uma senhora idosa, aquele velhinho, agora tendo um filho, e ele mudo durante 9 meses, pelo menos, e agora, quando ele falou que o nome era João, começou a louvar a Deus, e todas as pessoas perguntavam, o que vai ser esse menino?
Eu estava ali agora, pastor, olhando o que você estava falando, vendo aquela menininha. O pastor Neto falou assim, olha, eu também sou criança. Também falou, criança tem que ser pequena, pequenininha, bem na frente, assim, menina esperta. Né? Eu olhando aquelas crianças todas ali, que coisa linda aquele momento ali. E eu fiquei pensando, como eu sempre penso, o que vai ser dessa menina amanhã? O que vai ser desse menino, né? O que vai ser do seu filho? O que vai ser do seu neto? Muitos aqui têm netinhos, né? O que vai ser da sua neta, do seu neto? E quando todo mundo perguntava isso, o Zacarias ali, na Bíblia, ele cheio do Espírito Santo, num louvor que ele fez aqui, que ele começou a louvar a Deus. Ele começou a louvar a Deus, e no meio da sua oração ali, cheio do Espírito Santo, inclusive profetizando mesmo, ele disse assim, tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo. Irmãos, eu acho que nesses 80 anos da Igreja Batista de São Caetano do Sul, eu desafiaria os irmãos, se ainda não o fizeram, dedicarem seus filhos para continuar levando essa obra, com a tocha na mão. Não queira que o seu filho seja milionário, se Deus quer fazer dele um missionário. Essa que é a questão. Por isso que 5 é o ideal. Por quê? Nós temos a Oceania, a Ásia, a África, a Europa, tudo precisando de missionário. E o Brasil, não pode ficar aqui no Brasil, né, para pregar. E olha só que interessante, você fica velhinho, né, não pode fazer mais nada, mas você pode viajar o mundo visitando seus filhos, né? Um está na Oceania, outro está na África. Boa ideia, né, galera? Mas o fato é o seguinte, a seara é grande e os obreiros são poucos. E como é bom, eu acho que nessa comemoração dos 80 anos da Igreja Batista, que primeira de São Caetano, cada família poder dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e os meus filhos serviremos ao Senhor. E eu quero entrar agora então na palavra rápida também, porque o nosso tempo é curto, né? É o seguinte, nós estamos com um tema que, inclusive, cada década a PEC trabalha em cima de um tema. Nós terminamos a década passada, que sempre vai de 2011 até 2020, foi a década do desafio. A década anterior tinha sido a década da urgência, assim tem sido a década da multiplicação. E nós resolvemos que essa década, que é a década de 2021 até 2030, nós chamaríamos a década do pastoreio. A década do pastoreio. E o desafio, irmãos, é que é este. A melhor figura de quem realmente trabalha com crianças é a figura do pastor. Aliás, o pastor é uma das coisas mais antigas da gente ver Caim e Abel, né? Caim era agricultor, Abel era pastor de ovelhas. Então é remota, desde a origem, esse trabalho de cuidar das ovelhas. Acho que lá no Oriente dá para ver mais esse tipo de coisa, né? Então, e o que faz o pastor? O que faz o pastor? E aqui eu quero me dirigir a você, como pai, mãe, você tem que ser pastor do seu filho. Essa é a verdade. Pastoreie seu filho. Pastoreie a sua filha. Vovô, vovó, seja pastor do seu netinho, da sua netinha. Né? E o que faz o pastor? Há 3 dimensões na vida de um pastor. Nós temos o pastor Neto, tem outros pastores aqui também, né? O irmão, que esqueci o nome dele, o Wagner, né? Às vezes tenho estado com ele também. O que faz o pastor? Um pastor tem 3 dimensões. 3 dimensões. Eu queria que você visse agora, então, Mateus capítulo 18. Eu quero fazer a leitura do verso 1 até o 14, porque eu acho que a leitura da Bíblia é maravilhosa. Só a leitura, né? Já o Espírito Santo nos fala através da sua palavra. E aqui é um momento muito importante
no ministério terreno de Jesus, né? Diz aqui, começando no versículo 1, Mateus 18, que naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E aqui a palavra criança é a palavra que aquela menininha usou hoje lá na reunião. É criança pequena, é paidion. É criança pequena. Tanto é que no texto de Marcos, que é paralelo a esse, Jesus tomou aquela criança nos seus braços. Ninguém pega no colo um menino de 10, 11, 12 anos. Era uma criança pequenina. Bom, Jesus tomando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Deus abençoe a sua palavra, como só Ele sabe e pode fazer. O fato é o seguinte, irmãos, aqui, a primeira dimensão do pastoreio é essa atitude de buscar o perdido. Não é verdade? Buscar o perdido. Quantas crianças estão perdidas? Como é que se chama a pessoa que nasce em São Caetano do Sul? Quantos sul-sancantanenses? Hoje me fez lembrar lá no Soltano Politano, lá da Bahia. Quantos sul-sancantanenses, né? Estão perdidos, né? E se pegarmos aqui, então, o Tinga, né? Santo André, São Bernardo, a região do ABC, né? Quantas pessoas ainda estão perdidas? Os irmãos estão vendo, por exemplo, esse desafio que o irmão da Junta de Missões passou, de abrir novas igrejas aqui em São Paulo, é uma coisa tremenda. Quanta gente precisando de quem vai buscar os que estão perdidos. Não importa se está depois dos 30, se está dos 15 aos 20, ou se é criança. Agora, o fato é o seguinte, as crianças estão mais receptivas. Tanto faz se é um menino de 4 anos, se é um menino de 25, uma criança de 25, um jovem, ou um adulto de 55, quem atua no coração é o Espírito Santo de Deus. Mas há um grande pesquisador, Jorge Barna, que tem escrito vários livros, ele tem um centro de pesquisa, especialmente no meio cristão, lá nos Estados Unidos. Ele escreveu um livro, Fazendo do Seu Filho um Campeão Espiritual. Ele afirma lá, com todas as letras, depois de pesquisa feita, que é o seguinte: se nós não levarmos uma pessoa a Cristo,
Até os 15 anos, ele, na verdade, usa até os 18. Até os 18 anos, a chance dessa pessoa se converter é muito mais remota. Eu estou dizendo para vocês o seguinte, será que nos 80 anos da PEC e nos 80 anos da igreja aqui, Batista, não seria o momento de os irmãos também começarem a enxergar o campo missionário que são as crianças? Não vai demorar muito, irmãos, daqui a pouquinho aquelas crianças vão assumir todos os lugares de vocês aqui. Eles serão os líderes. Quantas crianças passam aqui na porta da igreja e nunca entraram? Ou talvez passam na porta da nossa casa. Falta-nos uma visão de buscar os perdidos. A gente às vezes pensa que a criança já está salva. A criança está perdida também, irmãos. A criança está perdida. Haverá crianças na perdição eterna, sim, senhor. Eu vou te contar da minha filha mais velha, de 3 aninhos. Acho que eu não sei se já contei isso aqui nessa igreja, certa ocasião. Que sempre no culto doméstico ela queria que a gente contasse a história de Noé. Eu às vezes trazia outras histórias, trazia figuras e tal, e contava, mas papai, conta a história de Noé. Então a gente usava ali a arca, falava dos homens da época que eram pecadores, longe de Deus, né? E que Noé era o pregador da justiça, ele levantando aquela arca, toda a história, contando. Eu cansei de contar a história de Noé, eu já queria contar outra história. Papai, conta a história de Noé. Papai, conta a história de Noé. Criança pequena tem esse negócio, ela quer ouvir sempre a mesma história. Um dia, ela então dormia no beliche em cima, a minha segunda filha Keila tinha 1 aninho, dormia no beliche embaixo, o Felipe nem tinha nascido ainda, e estamos saindo do quarto depois de orar com as duas. Aí ela me chamou, papai, eu não quero ser como as pessoas da época de Noé. Eu quero Jesus no coração. Eu falei, por quê que você quer Jesus? 3 anos. Eu faço muitas coisas ruins. 3 anos. Eu falei, o que você faz? Ela disse assim, eu desobedeço o papai, desobedeço a mamãe. Aí ela falou assim, eu judio da Keila, olha, o judio da Keila. Eu briguei com o Cristian era um vizinho que vinha brincar no quintal, né, vizinho, e ela começou a chorar. Eu falei palavrão, 3 anos, uma miserável pecadora. Essa é a verdade, irmãos. Eu nasci na iniquidade e em pecado. Sabe aquele quadro dos 2 caminhos? Que a gente vê o caminho largo, o caminho estreito, né? Que é para a gente escolher. Irmãos, aquele quadro tem uma mentira nele. Você não está neutro. Ninguém nasce neutro. A gente já nasce no caminho largo, irmãos. A gente já nasce no pecado. Desde a concepção, Salmo 58:3, já se desencaminha proferindo mentiras. É uma coisa tremenda. E para quem tem filho, sabe muito bem. Eu tenho 3, tive 3. Você está com aquele... É um verdadeiro anjinho. Assim, né? Anjinho. Mamou. A fralda está sequinha, está assim. Aí você põe no berço. Aí você pega ele. É um verdadeiro Adãozinho que está ali. Isso é verdade, né? É um Adãozinho. Agora, tem uma hora que a criança tem consciência. A minha filha tinha 3 anos. Ela tinha consciência. Papai, me ajuda. Eu falei, você mesmo vai falar com Jesus. Ela fechou os olhos. Senhor Jesus, vem morar no meu coração. Ela está com 42 agora. E nunca, ela tem sido uma bênção, mas ela com 3 anos, você tem essa percepção que você tem que pastorear seu filho? Pastor Neto, muitas pessoas vêm fazer o curso da PEC, o irmão sabe, vêm fazer o curso da PEC, às vezes são indicados pela igreja, professor da escola dominical, vão para fazer o curso da PEC e ainda estão perdidos, porque ainda não fizeram isso, não receberam a Cristo na sua vida. A pessoa fica igrejada e não é evangelizada. Então, nesses 80 anos da Igreja Batista aqui de São Caetano, que haja um reavivamento para a gente olhar para os nossos meninos e meninas, não só os nossos filhos e netos, mas vamos fazer alguma coisa para alcançar as crianças. É como que a gente evangelizar hoje o homem de amanhã. E sempre quando a gente alcança as crianças, a gente alcança a família, os pais. Isso é uma coisa realmente necessária. Então, década do pastoreio, eu queria que os irmãos nos ajudassem a orar, para que a gente leve isso aonde a gente for. A gente quer falar sobre isso em toda parte, para que os pais sejam os primeiros pastores dos seus próprios filhos, levando-os a Cristo.
Agora, o pastor não faz só buscar o que está perdido. Esse aqui, ele fez isso. Ele deixou as 99 e foi fazendo, procurando. E é inclusive que esse texto, Jesus diz que da mesma forma que o pastor saiu para procurar a ovelhinha perdida, a conclusão é que não é da vontade do Pai Celestial que um só pequenino se perca. E os irmãos lembram do contexto que a gente leu? Quem é o maior? João e Tiago queriam ficar uma direita e esquerda no reino de Deus, né? O pessoal achava que Pedro talvez fosse o mais importante, aquela disputa, várias vezes discutiram quem seria o maior, e Jesus responde sem trazer uma palavra, colocando uma criança no meio. Eles podiam olhar para aquela criança e falar, mas isso é uma criança, é um pequenino, Quem receber um pequenino como esse, a mim me recebe. O desafio realmente não é da vontade de Deus que os pequeninos se percam. Então, é preciso ampliar essa visão de a gente agir como pastor em busca das crianças. Mas não é só o pastor que busca o que está perdido, e nós devemos fazer esse trabalho, mas também uma das tarefas do pastoreio é levar a sua ovelhinha para comer a melhor comida, saudável, nutritiva. Pastorear é apacentar, é cuidar, é zelar. Aí o cordeirinho tem um apetite muito grande. O que as nossas crianças estão recebendo? Muitas delas têm os seus smartphones, seus celulares. O que elas estão vendo? Os irmãos sabem que hoje o inimigo atua de uma forma poderosa nesses meios de comunicação. Nesse tempo de pandemia, a gente viu coisas incríveis do que aconteceu, de crianças que realmente foram atacadas violentamente pelas mídias, e ainda são. O que as nossas crianças estão recebendo? E também, eu não sei se os irmãos sabem, mas em vários lugares, parece que as pessoas pensam que a criança tem que ter o que é lúdico, o pessoal acha que é colocar um nariz de palhaço e trabalhar com roupas coloridas, aquela coisa. É tudo oba-oba. Onde é que está o ensino? Onde é que está realmente a sã doutrina? Onde é que está realmente a verdade? E não é só em relação à criança, em relação aos jovens, em relação aos adolescentes. A gente tem muita festa e pouco conteúdo bíblico. Nós precisamos ter estudos que realmente nos aprofundem na palavra de Deus. Uma das coisas mais tristes da igreja, em geral, falo de uma igreja de uma forma geral, é o estado de infância espiritual prolongado que as pessoas são submetidas. Nós temos que conhecer, temos que avançar. O autor aos Hebreus chega a dizer, olha, não posso falar com vocês sobre os sacerdotes de Melquisedeque, porque devendo vocês serem mestres pelo tempo decorrido, ainda precisa que novamente do leitinho. Irmãos, é preciso crescer. Então, nos 80 anos da primeira Igreja Batista de São Caetano, o desafio é crescer, é um apacentar, de fortalecer nas doutrinas da palavra de Deus. Nós temos que ter interesse em conhecer mais a palavra de Deus. Hoje escrevi uma postagem que eu estou fazendo uma postagem, comecei no dia 1º de julho. Eu resolvi fazer uma mensagem para cada um dos versículos do Salmo 119. São 176. Eu vou terminar em dezembro. Hoje fiz do Salmo 101. Mas o fato é o seguinte, esse salmo é rico em relação à palavra de Deus. Ele diz assim, eu desvio os meus pés do mau caminho para poder guardar a tua palavra. E se há uma coisa que nós temos que fazer, é esconder a palavra no nosso coração, é conhecer mais a doutrina, conhecer mais ao Senhor. E as nossas crianças precisam disso. Por isso nós temos que ter as melhores pessoas com os nossos filhos para ensinar a palavra de Deus. E talvez você que é pai e mãe, não terceirize a educação espiritual do seu filho. A igreja tem um departamento para ajudar, mas a responsabilidade é dos pais. E eu vejo, infelizmente, que poucas famílias estão tendo o seu tempo de culto doméstico, de leitura bíblica, de ensinar a palavra de Deus aos próprios filhos. Ou então os próprios avós fazerem isso com o seu neto, é dar o alimento. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, né?
guia-me mansamente às águas tranquilas. Então você tem na figura do bom pastor ali, levando, dando o alimento correto. E a terceira coisa, para completar, do pastor, eu estou dizendo o que é essa década do pastoreio, o nosso desafio, e nós queremos levar esse desafio aonde for possível. Temos um congresso agora no dia 30 de novembro até 4 de dezembro com esse tema, Abre os Meus Olhos. Queremos enfatizar exatamente isso, que o povo de Deus, a liderança cristã, os irmãos, os pais cristãos, aqueles que lidam com crianças, tenham os olhos abertos para a urgência de pastorearmos as crianças, ganhá-las para Cristo, e uma vez que elas são ganhas para Cristo, discipulá-las. E a terceira coisa que um pastor faz, proteger do lobo, não é verdade? O lobo, o leão, Davi, ele defendia com as suas pedrinhas, né, atacando o leão, o urso. E o fato é o seguinte, os lobos estão aí. Lembram quando o apóstolo Paulo ficou 3 anos em Éfeso, ensinando? Ele disse que ele não deixou de ensinar todos os desígnios de Deus. Irmãos, temos que crescer. Tem muitos crentes que são bons em Gálatas, mas ainda têm dificuldade de passar por conhecer bem Efésios também. A justificação pela fé, aquilo que Deus realmente nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. É uma coisa impressionante. A gente tem que crescer no conhecimento da palavra de Deus. Tem que crescer. E o fato é o seguinte, ao longo de nossa vida cristã, nós temos que realmente avançar para conhecer mais e mais ao Senhor. O Efésios diz assim, que nós não sejamos como meninos levados pelo vento, por sopro de doutrinas, né? Quantas coisas que surgem aí, os lobos. E quando Paulo se despediu dos crentes de Éfeso, ele não só disse, eu nunca deixei de vos ensinar todos os desígnios de Deus, mas ele falou o seguinte, estejam alertas, porque virão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Uma das coisas que mais tem me incomodado nos últimos tempos é perceber o seguinte, um dos temas mais mencionados em todo o Novo Testamento, por Jesus mesmo, os apóstolos, em todos os livros da Bíblia, é uma ênfase muito grande para a gente se acautelar dos falsos profetas, se acautelar daqueles que se introduzem dissimuladamente para depois renegarem ao Senhor. A apostasia que entra. Judas, na sua última carta, a carta que antecede o Apocalipse, ele diz assim, irmãos, eu queria escrever para vocês sobre a nossa comum salvação, mas eu me senti obrigado a exortar-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Irmãos, os irmãos têm um tesouro na mão, como a primeira igreja batista de São Caetano, não pode deixar que se perca isso. A palavra de Deus tem que ser colocada em primazia, o ensino, e a gente tem que se defender dos lobos, das doutrinas falsas, dos falsos profetas que estão por aí. Hoje nós vivemos um cristianismo realmente onde a gente tem até, às vezes, em certos lugares, tem até vergonha de se chamar evangélico, de tanta tristeza que você vê usando o nome de Jesus. Nós temos que estar alertas para com isso. E pensando nos nossos filhos, irmãos, temos que protegê-los dos ataques do inimigo. Então, década do pastoreio. Década do pastoreio. Buscar, no nosso caso, né, as crianças perdidas. E desafiar aonde a gente vai, porque a PEC não é uma igreja, a PEC é braço da igreja. E nós louvamos a Deus, e por igrejas como a Igreja Batista de São Caetano, que tem dado apoio, louvo a Deus, agradeço sinceramente a maneira como os irmãos têm cuidado, zelado, orado por nós, não só individualmente, mas pela organização, até obreiros nossos que estão fora do Brasil, nós louvamos a Deus por isso. Mas nós temos que ver essa visão se esparramando, da urgência de se alcançar as crianças, da urgência de dar a sã doutrina para os pequeninos, pastoreá-los e também proteger do lobo. E eu terminaria com Jesus restaurando Pedro, dizendo, Pedro, ele tinha negado 3 vezes, né? Pedro, tu me amas? Pedro falou, sim, Senhor, eu te amo.
Aí Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. Passou um tempinho, Jesus perguntou a segunda vez, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Aí passou um tempo, Jesus fez a terceira vez a mesma pergunta. Pedro, tu me amas? O Pedro se entristeceu. Sabe por que ele se entristeceu? Porque quando Jesus falou, tu me amas, Jesus usou a palavra ágape, que é o amor perfeito. O amor perfeito. E o Pedro falou, meu amor é filéu, é um amor de amizade. Não era um amor completo. A segunda vez é a mesma coisa. Pedro, tu me amas com amor ágape, perfeito? Eu amo com amor filéu. Na terceira vez, Jesus mudou a palavra e usou a palavra de Pedro. Pedro, o teu amor. Ele tinha negado três vezes. Um amor filéu. É um amor, mas é um amor em segundo grau. E quando Pedro falou, se tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, usou novamente a palavra filéu, Jesus também continuou dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Eu não sei se você percebe que o que faz a diferença para que eu e você sejamos pastores dos nossos filhos, das crianças aqui ao nosso redor, e sejamos pastores não só dos cordeirinhos, mas das ovelhas, dos jovens. E eu diria o seguinte, Jesus falou, pastoreia os cordeirinhos, são os pequenininhos, né? Apacenta as ovelhas e pastoreia as ovelhas também, né? As ovelhas, né? A terceira idade também está incluída, né? Todo mundo. Mas só pode fazer isso quem tem amor a Jesus. E eu termino com essa pergunta. Você ama Jesus? Ama Jesus? Aquilo que uma pessoa mais ama, isso é o seu Deus. Às vezes nós temos outras coisas que amamos mais do que a Cristo. Nos 80 anos da Igreja Batista, primeira Igreja Batista de São Catarina do Sul, que o Espírito de Deus, que derrama o amor ágape no coração, enche o coração dos irmãos com este amor. Que os irmãos possam amar a Cristo de todo o coração. E Ele vai dizer para vocês, cuidem dos cordeirinhos, das ovelhas e das ovelhas também. Que Deus os abençoe grandemente. Amém. Louvado seja Deus.